aquilo que são duas equipas muito competitivas, um clássico histórico no nosso futebol, e espero que possamos no fim do jogo estar contentes no sentido de ganharmos os 3 pontos e perceber que o rival, neste caso, perdeu estes 3 pontos. Não é? Vamos trabalhar, fazer o nosso trabalho para que isso aconteça. Primeiro temos que ganhar o nosso jogo e depois ver o que é que acontece, sabendo das dificuldades e de tudo aquilo que envolve um último jogo e ser extremamente difícil. Carlos. Sérgio, boa tarde. Já falou sobre aquilo que o Porto pode controlar, que é o próprio jogo. Muitas vezes os treinadores tentam separar-se um bocadinho daquilo que não é o trabalho da sua própria equipa. Mas é a última jornada, não há volta a dar, e se o Porto quiser ser campeão, o Benfica tem mesmo que perder. Se tivesse que nos dizer nesta altura quais é que considera que são as reais possibilidades disso acontecer, colocava em que patamar? Quer dizer, sabemos que é difícil, sabemos que é extremamente difícil que isso aconteça. Agora há uma coisa que eu lhe digo, e essa é uma premissa de todos os profissionais e as pessoas que trabalham no Futebol Clube do Porto, é não atirar a toalha ao chão. Aqui ninguém desiste. Aqui ninguém vai para o jogo a pensar que já acabou. Não há. Há 2 títulos em disputa. Matematicamente, o campeonato, há a possibilidade ainda de o ganhar, e é isso que temos que estar, ou nisso é que temos que estar focados. Fazer o nosso trabalho, fazer o nosso jogo, premiar os adeptos também com o último jogo no Dragão deste ano, com uma vitória principalmente, e depois uma boa exibição. Essa é a nossa concentração, esse foi o nosso foco durante a semana, e a partir daí, obviamente que isso já não é da nossa responsabilidade, nem sabemos o que é que vai acontecer no outro jogo, nem depende de nós, como o Carlos disse bem. Ana. Olá Sérgio, bom dia, estamos em direto na RTP3. Esta semana o Presidente do Futebol Clube do Porto deu uma entrevista grande, dividida por vários dias. Uma das questões importantes a reter desta entrevista foi o facto de Pinto da Costa ter dito que nem sequer era assunto equacionar a saída do Sérgio Conceição na próxima época. O Sérgio, na última temporada, pegou numa equipa que à partida muitos diriam que não poderia ser campeã nacional. O Sérgio conseguiu com um reforço apenas. Numa altura em que está prevista uma verdadeira revolução no 11 da próxima temporada, está prevista a saída de vários jogadores, o Sérgio sente-se capaz, depois de mais um voto de confiança público do Presidente, de pegar numa equipa praticamente nova e poder ir à procura de títulos? Eu acho que, independentemente da forma de estruturar o plantel, de saírem X jogadores, entrarem X jogadores, quer dizer, quem trabalha nesta casa trabalha para ganhar, trabalha para ganhar títulos, ganhar jogos, ganhar títulos. E se o Presidente falou, e aqui falou, e ele tem toda a legitimidade e tem essa credibilidade, porque estamos a falar do dirigente mais titulado do mundo. O dirigente tem mais títulos, ganha mais títulos, ele saberá com certeza o que está a falar. E o que ele disse está dito. Eu acho que quem trabalha independentemente da sua visão sobre o grupo, sobre os jogadores, quem trabalha aqui tem que trabalhar para ganhar títulos, claramente. Não sei o que é que eu lhe responda mais sobre isso. Capaz? Então não. Claro que sim. O meu percurso, eu no Olhanense o meu título foi ficar em 8º lugar, na Académica o meu título foi ficar em 8º lugar e por aí fora. E neste meu percurso no Futebol Clube do Porto de 2 anos, que se vai concluir agora o segundo, aquilo que o Futebol Clube do Porto não estava muito habituado a ficar 4 anos praticamente sem ganhar nada, nós em 2 anos temos a possibilidade de ganhar 4 títulos, 2 já conquistados, o campeonato e a Supertaça, e pela frente temos o campeonato que se decide amanhã e próximo sábado, ou seja, de sábado a 8, amanhã a 8, temos a disputa da final da Taça de Portugal. Se me perguntar, e eu tive essa afirmação no final do jogo com o Nacional, é verdade, também tivemos na final da Taça da Liga. Se perguntar que é importante chegar a estas retas finais, é importante chegar a estes momentos decisivos da época, mas para mim é mais importante ganhá-los.
Ou seja, se não ganhar, obviamente que há frustração por não ter ganho. Eu acho que o Futebol Clube do Porto, o pensamento, o nosso ADN é esse, é de ganhar títulos. É importante estar nestes momentos de decisão, com essa possibilidade de ganhar, mas para mim o mais importante é ganhá-los. E eu acho que o pensamento aqui é meu e do Presidente, e nós estamos em plena sintonia nesse sentido. Se me sinto capaz, obviamente que sim, me sinto capaz. Sérgio, bom dia. Bom dia. Valente, estamos agora em direto para a Bola TV. Se me permite agora falar num assunto não tão positivo, todos vimos as imagens, todos nós também conhecemos um bocadinho a personalidade do Sérgio e o seu temperamento. Todos vimos as imagens, porque eu lhe peço um esclarecimento na primeira pessoa sobre o que realmente aconteceu naquela bancada do Olival, no Clássico de Júniores, nomeadamente uma discussão com um adepto do Futebol Clube. Bruna, peço desculpa, mas estamos aqui para falar sobre o jogo da manhã e sobre futebol. Portanto, se há alguma questão sobre o jogo da manhã, por favor. É isso mesmo. Então, sendo assim, Está filme. era só um pequeno esclarecimento, só para ficarmos todos esclarecidos. Não, Bruna. Foi uma situação de pai, filho, reação a um insulto, ter em causa o meu portismo. Acho que não tem a ver, não, quer dizer, não, é algo, no fim da época falarei, com certeza não há problema absolutamente nenhum. Neste momento o mais importante é o jogo da manhã, e não querendo fugir, Bruno, àquilo que é a sua pergunta, que é natural, porque foi algo muito falado. Eu neste momento, e muitas vezes estou em desacordo com o Pedro Amorim, neste momento estou completamente de acordo e falarei nisso no final da época, porque foi uma situação que não tem muito a ver com aquilo que é o treinador do Futebol Clube do Porto, do que aquilo que é o meu trabalho no fundo e aquilo que eu estou aqui a fazer neste momento, que é a antevisão do jogo da manhã. Está bem? Com todo o respeito que tenho pela Bruna, que é uma cara bonita e uma excelente jornalista. Miguel, SIC. Olá, Sérgio. Olá, Miguel. Estamos direto para a SIC Notícias. No final da época, esperamos uma conferência de imprensa para abordar todos estes temas. Sem problema absolutamente nenhum, nunca fugi nada. Combinamos com o Pedro e fazemos uma conferência de imprensa sobre todos os temas. Amanhã... Se é almoço ou com almoço? Não, antes do almoço. É que ele ainda falta o almoço do ano passado. Falta o ano passado que ele prometeu e não cumpriu. Sérgio, em relação ao jogo de amanhã, só há dois cenários possíveis. Ou o Futebol Clube do Porto termina em segundo lugar, ou o Futebol Clube do Porto é campeão nacional. Como é que o Sérgio encara este final da época? Como é que gostava que o treinador do Futebol Clube do Porto e o plantel do Futebol Clube do Porto fossem recordados no final do jogo de amanhã? Com estes dois cenários. Isso é uma excelente pergunta, difícil de responder. Ouça, Miguel, eu acho que o mais importante é que, independentemente de se ganhar A, B, C ou D ou Z, neste caso A e B, porque não são as únicas duas equipas que estão a lutar pelo título, era importante que o vencedor fosse um justo vencedor, dentro daquilo que é a verdade esportiva. Acho que é importante referir isto. E isto não é mais uma frase dita porque não sei o quê, não, é isto. Este é o meu sentimento. Eu acho que sobre isso o nosso Presidente já falou, e aqui neste clube fala-se uma só voz, nesse sentido. Uma só voz, é preciso que as pessoas entendam. E ele falou e eu assino por baixo. Acho que não há mais nada a dizer. Sérgio, boa tarde. Francisco David Ferreira, em direto para a TV24. Voltando um bocadinho atrás ainda à questão do contrato que tem com o Futebol Clube do Porto e a vontade que tem em continuar aqui, e porque também falamos do mercado de transferências noutras alturas. O que eu lhe perguntava, não colocando naturalmente em causa a capacidade que diz que tem para liderar o grupo, etc., se sente mais... Tem dúvidas, não? Não questionei isso, era isso que eu dizia, não pondo em causa. Não gostei dessa... Não, estava a dizer não pondo em causa, exatamente isso. Não, porque a pergunta que eu lhe queria fazer era se sente tão mais confortável nessa posição, quão mais forte o Porto consiga ser no mercado de transferências, que não aconteceu desde que o Sérgio chegou aqui. Dar-lhe-ia mais conforto, mais força nesse mercado? E mais conforto para ficar? Vocês sabem aquilo que é a realidade do Futebol Clube do Porto, ou que tem sido a realidade nestes últimos anos, nomeadamente nestes 2 anos que eu estou aqui, da grande dificuldade que o Futebol Clube do Porto teve em trazer mais valias para a sua equipa devido ao aspecto financeiro, como toda a gente percebe e sabe. Isso não é fundamental para que eu fique ou não fique. Se eu tivesse medo de algum desafio ou receio de algum desafio, não era por aí, senão não tinha aceito vir de Nantes
por metade daquilo que era o meu contrato em França para vir representar o Futebol Clube Porto e perceber do desafio e da dificuldade que eu ia ter partindo do princípio em que o Futebol Clube Porto estava com algumas dificuldades financeiras. Não é por aí. Não é por aí. Aquilo que, obviamente, há a fazer, isso é uma conversa, e eu estou, e volto a repetir, em plena sintonia com o nosso Presidente, é uma conversa entre nós que tem havido em relação às melhorias de algumas situações dentro do clube, mas isso acho que faz parte daquilo que é o meu trabalho, eu como treinador profissional, como treinador de Futebol Clube Porto, em querer melhorar algumas situações, e com certeza que o Presidente também quererá. Noutros clubes passar-se-á a mesma coisa, com certeza, penso eu. E esse aspecto é um dos aspectos que é a equipa profissional, obviamente que sim, porque haverá sempre jogadores que saem e outros que entrarão, mas há outras situações que são faladas e que têm que ser melhoradas, mas isso são reuniões que eu tenho que ter e que faz parte aqui da minha forma de estar desde que comecei o meu trajeto como treinador, escrever, não só ter essa reunião, mas escrever e deixar um relatório daquilo que eu acho que podemos e devemos melhorar para que continuemos a ser uma equipa muito competitiva e lutar sempre pelos tais títulos que estamos a falar, mas isso são situações absolutamente normais do planeamento da época que todos os clubes fazem, com certeza. Tem sido, vocês têm chamado muito a atenção a essa situação da saída de muitos jogadores e por aí fora, mas um clube não tem a ver só com isso. Eu dou-lhe um exemplo, hoje vem na imprensa os quatro jogadores do Sub-19 que em princípio vão fazer a pré-época connosco, em princípio não vão fazer a pré-época connosco. Isto é mais uma situação, olhar um bocadinho para aquilo que é a formação, olhar para aquilo que são outros aspectos e outros dossiês que são importantes naquilo que é a dinâmica de um clube que tem a exigência, ou como exigência máxima sempre, ganhar títulos, e nós temos que obviamente perceber aquilo que não funcionou, perceber aquilo que funcionou bem, continuar dessa forma, mas muitas das coisas que não funcionaram bem, melhorá-las. Só assim é que eu entendo o futebol e, no fundo, cada ano que passa, sermos mais competitivos e irmos sempre à procura de ganhar, porque com certeza que os outros também se reforçam em todos esses aspectos, e cada vez mais fica difícil chegar ao fim em primeiro, porque no meio destas equipas todas ganham uma só o campeonato, no meio de todas as equipas que entram na Taça de Portugal ganham só uma a Taça de Portugal e por aí fora. Não é? Boa tarde, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, em direto para a CMTV. Em relação àquilo que serão as suas opções para amanhã, nomeadamente no eixo da defesa, peço-lhe que comente o seguinte facto. A fase menos boa do Porto, que permitiu uma reaproximação do Benfica, coincidiu também com a entrada de Pep na equipa. Depois do jogo no Rio Ave, Pep saiu da equipa e o Futebol Porto venceu por 2 vezes. Isto é uma coincidência, é um facto? O que é que dizer sobre isso e enquadrando isso para o jogo da manhã? Não tem a ver, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós olhamos para a nossa equipa, olhamos muito para aquilo que nós somos como equipa, daquilo que é a nossa dinâmica, como abordar determinado jogo vamos ter pela frente em função daquilo que nós queremos nesse jogo, em termos estratégicos estou a falar. Umas vezes passou com o Pep a jogar, outras vezes passou com o Pep no banco. Umas vezes passou com o Manafá a jogar, outras vezes passou com o Manafá no banco. Umas vezes passou com o Militão a jogar, lembro algumas vezes que o Militão também, ou poucas, mas ficou também no banco. Ou seja, depende daquilo que é o momento de forma dos jogadores, depende daquilo que é o adversário que vamos defrontar, depende daquilo que eu quero para o jogo. Dou-lhe um exemplo muito simples. Houve diferentes nuances no nosso jogo nacional, porque jogou o Oliver, por exemplo. E eu, ao entrar nisso, já começo aqui, se calhar, a descobrir um bocadinho aquilo que ou tentar baixar um bocadinho aquilo que é o pano, e começam vocês a ver aí algo que eu não quero, que faz parte daquilo que é o nosso trabalho, mas, quer dizer, às vezes a entrada de um jogador ou a saída de um jogador pode mudar aqui ou acolá na nossa dinâmica de jogo. Estou a falar processo ofensivo, processo defensivo,
E dentro desses dois processos, todas as variantes que existem dentro dessas duas fases do jogo, ok? Que é diferente com um ou outro jogador, ou seja, e nunca passar, ou não podemos passar a ideia de que um jogador entra e perde-se pelo jogador. Não, isso é completamente errado. Acho que é uma coincidência. As duas questões para fechar, Daniel, e depois... Bom dia, Sérgio. Manuel Casacas, no jogo. Casilhas esteve aqui hoje de manhã, esteve com ele, falou com ele e abordaram a questão do futuro dele dentro do Futebol Clube do Porto, e até se ele já anunciou, já lhe disse assim que vai terminar a carreira? Não, eu falei com ele, obviamente sim que falei primeiro do estado de saúde dele, da forma como a família também aceitou, encarou e viveu esta situação com ele. Falámos um bocadinho daquilo que era a sua situação familiar, mais por aí. Em termos profissionais não toquei nada, também acho que não era neste momento agradável, porque ele sabe que tem um processo ainda demoroso pela frente, onde vai ser preciso ser aquilo que ele foi no futebol: perseverante, resiliente, um homem que acredita, cheio de espírito positivo e de grande fé para passar esse momento. E depois, a seu tempo, veremos se está em condições de continuar, ou se vale a pena continuar a jogar futebol ou não, e que papel é que ele terá num futuro próximo na estrutura do Futebol Clube do Porto. Isso depois o nosso Presidente, mais do que eu, saberá dar uma resposta bem mais conclusiva daquela que eu estou a dar neste momento. Olá, Sérgio. Nuno Amaral, JN. O Sérgio já disse aqui várias vezes que não fala de arbitragem, não lhe vou perguntar nada de arbitragem, mas tendo em conta até o que se passou na última jornada do campeonato, o que eu lhe queria perguntar é se não acha contraproducente um treinador do Futebol Clube do Porto, num contexto como o Futebol Clube do Porto está e num campeonato como o português, não falar de arbitragem durante muitos meses, como o Sérgio fez. Mas o Miguel, eu já fui ao encontro, já respondi de certa forma. Não é a minha forma, meio indireta e tal, não é a minha forma, mas teve que ser assim. Não sei se me percebeu, Nuno, não é? Eu percebi, mas tendo em conta o que se passou na última jornada, mais uma jornada que se passou com muita polémica, é isso que eu lhe estou a perguntar. Mas vocês sabem porque é que eu não falo de arbitragem, não sabem? Pelo menos de entender na altura. Ou não? Não sei, o Sérgio é que tem que responder. Não, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta, vocês sabem, eu acho que houve de certa forma, afirmações minhas, declarações minhas que deu a entender o porquê de eu não falar de arbitragem. Depois no final da época, na tal entrevista, no tal almoço... Já fala de arbitragem? Sim. Sim. Pronto, o que eu queria perguntar é se não acha contraproducente um treinador do Futebol Clube do Porto não falar de arbitragem durante 6 meses. Não, porque eu assumi essa postura num determinado momento em função daquilo que estava a passar nesse mesmo momento. E disse que até ao final da época eu não falava de arbitragem. Foi isso que eu disse. Depois, no final da época, a partir do final da Taça de Portugal, no dia seguinte, vou só falar de arbitragem. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Concluída então a divisão deste clássico da jornada 34, fecha o campeonato. O Futebol Clube do Porto recebe o Sporting no Estádio Dragão às 6h30 da tarde deste sábado. Está então lançado este